No item seguinte, referente a conceitos de organização e de gerenciamento de informações e segurança da informação, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Mateus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus e ou perdas de arquivos devidas a eventual falta de backup, certo ou errado? Bem, pessoal, em primeiro lugar aqui, nós temos que aprender o que é de fato um sistema firewall dentro do Windows 10, que é o que a questão pede. Então vamos primeiro analisar isso comigo e depois a gente volta para a questão. Quando a gente fala do sistema Windows 10 nas suas últimas atualizações, nós vamos perceber um detalhe muito importante em relação ao uso de sistemas firewall. Por quê? Porque agora a Microsoft tem uma área dentro do Windows, uma área de segurança chamada Windows Defender Security Center, que traduzindo é a central de segurança do Windows Defender. Dentro dessa central de segurança do Windows Defender no Windows 10, existe o Windows Defender Antivírus e existe também uma outra ferramenta chamada Windows Firewall ou simplesmente Windows Firewall ou ainda Windows Defender Firewall. A Microsoft usa essas duas nomenclaturas para o seu firewall dentro do Windows 10. Ele pode ser chamado de Windows Firewall ou ainda de Windows Defender Firewall. E o que mais nós temos que entender aqui? Percebe, quando a gente fala sobre o Windows Defender Antivírus, ele é um sistema antivírus porque protege o computador contra vírus de computador e também é um sistema anti-spyware porque protege o computador contra programas espiões. E aí é ele, o Windows Defender Antivírus, que verifica a existência de vírus de computador no sistema e também pode remover vírus. Agora, o Windows Firewall ou Windows Defender Firewall aqui no Windows 10, esse não verifica a existência de vírus e não remove vírus do computador. O Windows Defender Firewall, o Windows Firewall, ele serve como uma barreira de proteção que protege o computador do usuário ou a rede interna contra invasões. Então, na verdade, a função do Windows Firewall, o Windows Defender Firewall, quando ativado, é proteger o computador ou a rede contra tentativas de invasão. Não é verificar a existência de vírus de computador e nem remover vírus, porque isso quem faz é o Windows Defender Antivírus. Percebe que existem dois recursos aí diferentes dentro da central de segurança do Windows Defender, pensando no Windows 10. Agora sim, pessoal, a gente já pode voltar para a questão para analisar. Antes disso, só uma análise rápida do que a Microsoft diz sobre o Windows Defender Antivírus. Oferece proteção abrangente, contínua em tempo real contra ameaças de software como vírus, malware e spyware em e-mails, aplicativos, na nuvem ou na web. Esse é o Windows Defender Antivírus. O Windows Defender Firewall, projetado para impedir que hackers ou softwares mal intencionados obtenham acesso ao seu dispositivo por meio de uma rede ou da internet. Quer dizer, ele protege contra invasões desses hackers ou crackers no seu computador ou, de repente, na sua rede. Essa é a ideia do Windows Defender Firewall. Agora, pegando a questão de novo, ele diz: Mateus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Então lembra, firewall é só para proteger contra invasões, não verifica vírus. Aí ele diz, nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus. Perfeito, o firewall não é suficiente para conter vírus, porque quem contém vírus são sistemas antivírus, e o firewall não é um sistema antivírus. Então ele não é suficiente para conter vírus e ou perdas de arquivos devido a eventual falta de backup. Professor, o que é BKP que o CESP colocou aqui? É a forma que o CESP coloca em português da palavra backup, que é lá do inglês, que significa cópia de segurança. Então ele está dizendo aqui, e perdas de arquivos devidas a eventual falta de backup, isto é, falta de cópia de segurança. E perfeito, o firewall não é um sistema de backup. O Windows tem sistemas de backup, mas o firewall não é um sistema de backup, então ele não faz cópia dos arquivos do usuário. Então o firewall, ele não é suficiente para conter vírus de computador e ele também não é suficiente para evitar perdas de arquivos. Isso porque para evitar perdas de arquivos nós precisamos realizar backup, que significa cópia de segurança. Então está certíssima
essa questão, gabarito perfeito. Não basta ter o firewall ativado porque ele é para proteger contra invasões. Eu tenho que ter também um bom sistema antivírus instalado, como o caso do Windows Defender Antivírus, para proteger contra vírus e outras pragas virtuais. E também tenho que realizar cópias constantes dos meus arquivos, realizando operações de backup, que significa cópia de segurança, justamente para prevenir uma eventual perda dos arquivos originais. Se eu não tenho uma cópia de segurança, eu estou correndo o risco de perder os arquivos originais. Se eu tenho um backup, se eu tenho uma cópia de segurança, eu tenho mais condições de não perder esses arquivos, porque depois eu restauro a cópia de segurança, eu restauro o backup para o meu sistema. Então, certíssimo a questão aí sobre o firewall.